Dando início à palestra O Consumidor do Futuro, Desafios e Oportunidades para a Sociedade Brasileira, convidamos para subir ao palco o palestrante, Sr. Eduardo Gianetti da Fonseca, do Instituto de Ensino e Pesquisa de São Paulo. Para coordenar a mesa, convidamos o Sr. Antônio Cássio dos Santos, da Zurich Brasil Seguros, Sociedade Anônima. E como debatedor, convidamos o Sr. Samuel Pessoa, da Tendências Consultoria Integrada S.A. Eduardo Gianetti é PhD em Economia pela Universidade de Cambridge, Inglaterra, e cientista social pela USP. É professor titular do Instituto de Ensino e Pesquisa de São Paulo, autor de livros, diversos artigos em periódicos especializados e, como já disse, livros, entre eles O Valor do Amanhã. Antônio Cássio dos Santos, economista, presidente do Grupo Zurich Alto e Ramos Elementares da América Latina, membro do Comitê Executivo de Seguros Gerais da Mundial de Zurich Financial Services Suíça. Samuel Pessoa é doutor em Economia pela USP. É professor assistente da Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. É chefe do Centro de Crescimento Econômico do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Senhores estão, então, com a palavra. Queria dar as boas-vindas ao nosso querido Eduardo, ao nosso querido Samuel, como debatedor nessa tarde. Queria agradecer o convite da CNSEG para que eu coordenasse esta mesa tão importante, que traz em si o tema de toda essa conferência, que é o consumidor do futuro. Agradeço a CNSEG, na pessoa do Dr. Jorge Lário, mas não gostaria também de cumprimentar meu antigo presidente de confederação, Dr. Jorge Elísio Ferraz de Campos, aqui presente, e o Dr. Paulo Santos, da SUSEP. Bom, as regras da nossa conversa aqui, elas são simples, né? Acho que a gente já deve estar alinhado. Eduardo, você tem 35 minutos, não é? É uma missão difícil colocar o teu pensamento em 35 minutos, você que eu considero uma das cabeças mais brilhantes desse país, não é? E nós estamos, de fato, ansiosos para te ouvir nos primeiros 35 minutos. A seguir, a gente passa a palavra para o Dr. Samuel, que, inclusive, eu li o material do Dr. Samuel recente e achei fantástico, né, o material que o senhor montou. E acho que a gente vai ter uma boa conversa aqui hoje, né, vendo em que pese o fato que nós temos linhas comuns, né, entre o Eduardo e o senhor. Com certeza, para o debate virão algumas coisas importantes que creio que fazem o turning point dessa conversa nossa de hoje. E, ao final, nós temos mais 10 minutos para as perguntas. Eu queria pedir aos meus amigos de plateia, colegas do mercado, amigos de mercado, que fossem formulando as suas perguntas ao longo das palestras, né? Para que facilitasse o trabalho de recolhimento das mesmas. E as considerações, antes das considerações finais, a gente terá um tempo, nós teremos um tempo para que o palestrante e o debatedor possam se posicionar e respondendo as perguntas que forem feitas. Muito obrigado, passo a palavra ao Eduardo. Muito bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui em Brasília, a convite da CNSEG, para participar do 5º Conseguro. Fiquei muito feliz quando foi proposto o tema O Consumidor do Futuro. Eu acho que é um momento extraordinariamente rico e oportuno para o Brasil se debruçar sobre o futuro. Eu me lembrei que o Adam Smith, o pai da teoria econômica, dizia que
gente do mesmo ramo de negócios raras vezes se encontra, mesmo para conversa e entretenimento, sem que o encontro termine em algum tipo de conspiração contra o público ou em conluio para aumentar os preços. E quando me foi proposto o tema aqui para essa manhã, eu vi que esse caso é diferente, porque nós estamos aqui para refletir generosamente sobre o futuro do nosso país e nos prepararmos para esse futuro, especialmente tendo em vista que depois de muito tempo o Brasil pode se permitir olhar para o futuro. Eu vou dividir a minha fala em 3 partes. Eu vou começar com uma breve análise retrospectiva sobre como o Brasil atravessou com sucesso o impacto da crise financeira global de 2008 e 2009, fazer uma análise rápida, retrospectiva, para entender o passado recente. Depois eu vou falar um pouco sobre o atual momento, onde é que nós estamos hoje, e, por fim, vou olhar para o futuro, desenhar aqui um cenário do que eu considero as principais tendências de médio prazo para o Brasil, e especialmente tentar desvendar, a partir dessas tendências, o que isso implica para o futuro do consumidor, o que isso implica em termos de tendência e de realidade, especialmente para o mercado em que vocês atuam, que é o mercado de seguro, o mercado de previdência. O meu caminho, portanto, é do passado para o presente, para o futuro, e do geral para o particular. Deixe-me começar falando alguma coisa sobre o passado recente. O Brasil era um caso de hipersensibilidade às mudanças para pior no cenário global. Bastava uma gripe ou um espirro lá fora para virar pneumonia seguida de UTI aqui dentro. Desde a crise do México, que é a primeira grande crise global, em 1994, a crise cambial mexicana, nós vimos esse padrão se repetir várias vezes. Bastava o mundo ficar um pouco mais inseguro, um pouco mais incerto e entrar em crise, para que isso no Brasil virasse algo da maior gravidade e nos levasse a uma síndrome recorrente de aumento brutal de juros, desvalorização descontrolada do câmbio, queda abrupta do nível de atividade econômica, recessão e muitas vezes até mesmo risco de solvência do setor público. Repetidas vezes, nesses últimos 20 anos, nós vivemos situações desse tipo, a nossa hipersensibilidade à piora do cenário global. Pois bem, em 2008 o mundo passou pela maior crise financeira, certamente, de meados do século XX para cá. Não chegou a ser nada parecido, como muitos temeram na ocasião, nada parecido com a Grande Depressão dos anos 30, mas sem dúvida nenhuma uma crise de grandes proporções, de primeiríssima gravidade. O mundo entrou em recessão em 2009 e o Brasil, ao contrário de tantas outras vezes, conseguiu assimilar e atravessar esse período extremamente conturbado do mundo com relativa tranquilidade e sem maiores abalos. A primeira pergunta que eu gostaria de enfocar é o que nos permitiu atravessar tão melhor essa crise. Nós não tivemos que aumentar juros cavalarmente durante a crise, pelo contrário, tivemos pela primeira vez em living memory a possibilidade de abaixar os juros durante uma crise financeira global, o que mostra uma normalidade do Brasil em termos de política monetária, pelo menos nesse aspecto. Nós não tivemos nenhuma desvalorização descontrolada do câmbio, pelo contrário, uma desvalorização apenas moderada e que foi rapidamente revertida. Hoje, o que preocupa alguns meios empresariais é exatamente a apreciação cambial e não um descontrole de moeda depreciada. A nossa recessão começou mais tarde e terminou mais cedo, e ela foi muito tênue. Tivemos uma queda do PIB de 0,6% em 2009, nada excepcionalmente dramático, embora ruim, e nenhum risco de solvência do setor público. Em nenhum momento durante a crise houve qualquer dúvida quanto à capacidade do Estado brasileiro de honrar os seus compromissos. Ou seja, foi um quadro totalmente diferente, diferenciado para melhor. A pergunta é, o que mudou? O que nos permitiu essa travessia muito serena e muito robusta, com um sistema imune em ordem da crise financeira global? E a resposta a essa pergunta tem 3 componentes. Eu não vou me estender demais em nenhum deles, porque o nosso tempo é curto e eu gostaria muito de poder olhar mais para o futuro, mas muito rapidamente nós tivemos 3 componentes importantes. A virada das contas externas, o dinamismo do mercado doméstico e a continuidade das políticas econômicas. Vou falar uma palavrinha sobre cada um desses componentes para seguir. A virada das contas externas. Embora o Brasil não tenha acompanhado no período de ouro da economia mundial, 2003 a 2007,
Embora não tenhamos acompanhado o ritmo de crescimento dos mercados emergentes de maior dinamismo, nós crescemos na média bem menos, o Brasil soube usar esse momento com muita inteligência para promover uma virada espetacular nas suas contas externas. Nós tivemos grandes superávites de balança comercial, ajudou muito a melhoria dos termos de troca dos produtos que o Brasil vende para o mundo, especialmente commodities. Usamos esse superávit em balança comercial para gerar superávites em conta corrente e usamos isso para constituir reservas cambiais de monta que nos permitiram ter um seguro de travessia de momentos desfavoráveis no cenário global. O Brasil entrou na crise sem precisar de financiamento externo, uma situação de relação financeira com o mundo muito equilibrada, com reservas cambiais num nível perfeitamente adequado e confortável até, e isso tudo nos permitiu realmente enfrentar de outra maneira essa quadra difícil da economia global. Nós saímos, entre 2003 e 2007, da nossa chamada vulnerabilidade externa, e isso foi muito importante. Eu devo mencionar aqui também a melhoria do perfil da dívida pública interna, que é parte desse quadro. Nós tínhamos uma situação temerária de dívida doméstica atrelada à variação cambial. Era uma bomba relógio, porque qualquer desvalorização do câmbio imediatamente levava a dívida pública a virar uma bola de neve, a crescer espontaneamente. À medida em que o Tesouro foi reduzindo e praticamente eliminou a parcela da dívida pública interna, corrigida automaticamente pelo câmbio, isso nos deu muita tranquilidade também no momento em que houve uma certa desvalorização cambial e isso não impactou a dívida. Então nós reduzimos muito os nossos passivos externos líquidos e reduzimos muito também a nossa vulnerabilidade à piora súbita de financiamento externo ou mesmo de impacto de câmbio sobre de endividamento doméstico. O primeiro ponto foi esse. O segundo ponto, o dinamismo do mercado doméstico. Embora tenha feito uma abertura importante da sua economia a partir do início dos anos 90, começou lá atrás, o Brasil ainda é uma economia relativamente fechada. O fluxo de comércio, a soma de importações mais exportações como proporção do PIB brasileiro é baixa, comparativamente a países que são mais integrados ao comércio internacional. Isso nos protegeu da crise. Países que dependem muito das vendas externas para sustentar o seu nível de atividade doméstico tiveram um impacto muito maior da crise na medida em que o comércio internacional foi brutalmente afetado pela crise financeira. O Brasil foi protegido por isso. Vamos lembrar rapidamente o caso do México, que tem uma economia muito mais integrada ao fluxo mundial de comércio do que o Brasil, e pior, exporta 80% do que vende para o mundo para um único mercado, que é o norte-americano. Dá para imaginar o que foi o impacto da crise no México. O PIB caiu 7% em 2009, algo que nós nunca vimos e espero nunca vejamos acontecer no Brasil, mas que diz respeito exatamente a essa dependência maior do que se passa no mundo para sustentar a atividade doméstica. O Brasil não é uma economia extremamente integrada, é uma economia, até pela sua dimensão continental, mais autossuficiente nesse aspecto, e, paralelamente, nós temos elementos de enorme dinamismo no nosso mercado doméstico, muitos dos quais vieram se compondo ao longo da última década e puderam sustentar o nível de atividade interno no Brasil durante os piores momentos da crise. Destaque aqui para as reformas microeconômicas adotadas pelo primeiro governo Lula, que foi um bom mandato. Eu acho que o Lula, no seu primeiro mandato, fez algumas reformas importantes que permitiram o boom do crédito, entre outras coisas. Estou me referindo à lei de alienação fiduciária, à lei de falências, o crédito consignado, uma série de medidas microeconômicas que permitiram a expansão do crédito. Tivemos políticas sociais de inclusão social ligadas ao aumento do salário mínimo em termos reais, ao Bolsa Família, que no fundo foi uma integração sob uma única bandeira de vários programas sociais que já vinham correndo paralelamente, com um gás adicional, uma série de fatores que deram impulso e dinamismo ao nosso mercado doméstico no momento em que a crise se tornou grave. E, finalmente, nós tivemos a continuidade das políticas econômicas. Eu acho que a grande surpresa e realmente o que deu ao Brasil uma condição muito positiva, inclusive aos olhos do mundo, no passado recente, foi o modo como nós fizemos a transição política na primeira eleição do Lula. Um líder político muito identificado com a aventura macroeconômica no passado, no momento em que se posicionou para assumir o poder,
algo que está ocorrendo nesses dias, especificamente no Peru, eles estão vivendo uma coisa parecida, mas no caso brasileiro, no momento em que isso aconteceu, houve um acordo, um consenso robusto de que o núcleo da política macroeconômica precisava ser preservado e transcendia a disputa político-partidária. O núcleo dessa política econômica é um Banco Central autônomo, com metas de inflação a serem cumpridas tecnicamente, a necessidade de manter o lado fiscal equilibrado. O governo Lula, inclusive, aumentou o superávit primário fiscal no início do seu primeiro mandato. E, por fim, o câmbio flutuante, o respeito a esse tripé da política econômica, o câmbio flutuante promovendo ajustes no momento em que há mudanças no cenário externo. Esse tripé foi mantido. O Banco Central, várias vezes no Brasil, sempre que foi chamado ao longo dos 2 mandatos do Lula, agiu com total independência. Ele fez aquele papel muito desagradável de tirar o barril de chope quando a festa começa a ficar animada, né? Esse é o papel de um Banco Central, quando a festa do crescimento começa a ameaçar desequilíbrios mais graves da macroeconomia, o Banco Central tem que tirar o barril de chope para a festa voltar a uma certa disciplina. E nós não embarcamos, eu digo isso com enorme alívio, não embarcamos no que hoje se evidencia como a grave situação vivida pela Argentina, por exemplo. Nem para falar no caso da Venezuela, mas peguem o caso da Argentina. A Argentina, quando a festa do crescimento começou a ficar muito animada, em meados aí dos anos 2000, primeira década do século XXI, em vez de tirar o barril de chope para colocar a festa em ordem, o governo argentino, Néstor Kirchner, colocou o barril de pinga. E a festa ficou extremamente animada. Mas a implicação disso foi a ressaca da inflação acelerada. Quando a inflação começou a incomodar, porque os índices eram crescentes, vem o governo, pasmem, o presidente da República liga para o equivalente do IBGE de lá, demite o seu presidente e manda trocar a metodologia de apuração do índice de preços. Quebraram o termômetro. Agora, o último episódio nessa novela argentina, não vou me estender muito nisso, mas é impressionante que isso ainda aconteça num país aqui do nosso continente. O último episódio dessa novela é que, como a inflação está em torno de 2% ao mês na Argentina, dado esse descontrole, né, não usaram o Banco Central e não deixaram o Banco Central agir tecnicamente como precisa agir para manter a inflação. O último episódio disso é que quando um economista, um consultor, faz uma previsão de inflação na Argentina diferente da previsão oficial, o governo argentino está multando a consultoria ou o economista por ter a ousadia de prever alguma coisa diferente do que o governo está dizendo. O valor da multa, curiosamente, é $125 mil. Se eu morasse na Argentina, eu estaria arruinado a essa altura, porque ficou muito temerário você ousar fazer uma previsão diferente da oficial. E eles alegam uma coisa curiosíssima. O governo pede a base metodológica científica para fazer aquela previsão de inflação. Aí manda-se a base metodológica, eles dizem, isso não é científico, está multado. Bom, não fomos por aí. Não fomos por aí. Mantivemos a sobriedade da política macroeconômica, o governo se serviu de algumas medidas pontuais, justificáveis numa crise, para manter a roda da economia girando. Por exemplo, o uso dos bancos estatais, especialmente o BNDES, para expandir o crédito ao setor privado, também o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, alguns estímulos fiscais. E o resumo dessa ópera é que o Brasil passou muito bem pela crise. O Brasil realmente se diferenciou de uma maneira notável, mesmo entre os emergentes, entre os países que não estão no epicentro da crise, como um país com um sistema imune em ordem, um sistema imune robusto e que foi capaz de assimilar muito bem o impacto da crise. Pois bem, onde estamos hoje? Eu acho que a primeira coisa a ser dita aqui é que o momento é, sem dúvida, muito positivo, muito favorável, mas nós precisamos colocá-lo em perspectiva e, principalmente, precisamos ter um mínimo de realismo e maturidade para saber usar inteligentemente o bom momento em que nos encontramos. O Brasil já passou no passado recente, já teve no passado recente momentos extremamente de extrema confiança, extremo otimismo em relação ao seu futuro, né? Os 50 anos em 5 do governo Juscelino, o milagre econômico, especialmente a segunda metade dos anos 70, governo Geisel,
quando o general, o presidente, dizia que o Brasil era uma ilha de prosperidade num mar turbulento. Eu me lembro muito de como o Brasil parecia um quadro totalmente diferenciado do mundo recessivo, em plena crise do segundo choque do petróleo. Vamos lembrar que o Brasil já esteve no passado em situação análoga e, no entanto, isso não teve permanência. Foram circunstâncias que não redundaram num caminho de prosperidade duradouro. E a grande pergunta que eu tenho é se desta vez será diferente. Se essa quadra favorável, que nós conquistamos em boa parte por mérito e em alguma parte também por sorte, porque o preço das commodities vem nos ajudando muito. Até que ponto o Brasil, nessa oportunidade, vai construir as bases de uma prosperidade duradoura, vai conseguir dar sequência ao bom momento que está atravessando, ou, ao contrário, daqui a alguns anos nós vamos olhar para trás e nos dizer, lamentando, passou aquele momento tão bom e nós não soubemos aproveitá-lo e tirar o proveito que poderia ter ocorrido para que isso tivesse uma permanência e uma durabilidade no tempo. E para começar a análise dessa reflexão um pouco mais geral, eu queria começar diferenciando aqui o que é crítico para entender o atual momento, diferenciando entre uma recuperação cíclica e o crescimento sustentado propriamente dito. Se nós confundirmos essas duas realidades, nós não entenderemos o que temos hoje no Brasil e o que se coloca como desafio daqui para frente. A palavra crescimento em economia esconde duas mecânicas muito distintas. Uma coisa é o crescimento, uma recuperação cíclica, baseado num uso mais intensivo do estoque de capital físico e do estoque de capital humano que já existe e que não está plenamente utilizado. Existe algum grau de ociosidade, os fatores de produção não estão plenamente incorporados à realidade da produção e o país pode, num curto período de tempo, quando melhora a demanda, mobilizá-los para aumentar a oferta. Isso configura uma recuperação cíclica. Isto é uma coisa muito distinta é quando, para crescer, você já não tem mais capacidade ociosa imediatamente disponível para ser mobilizada, mas você precisa, ao contrário, criar capacidade de produção que não existe. Em outras palavras, você precisa acumular capital. Você precisa formar capital novo, capital físico, máquinas e equipamentos, capital humano, educação de qualidade, treinamento, qualificação, pesquisa e desenvolvimento e produtividade, que requer investimento também e requer melhoria na capacidade de utilizar os fatores de produção, o que é um fator essencial do crescimento de longo prazo. 2010 foi um ano espetacular. Foi o ano da retomada em que o Brasil cresceu 7,5%. Mas, fundamentalmente, foi um ano, como outros no passado, foi um ano de recuperação cíclica. Foi um ano em que a demanda cresceu vigorosamente, havia disponibilidade interna de capital físico e humano para ser rapidamente mobilizado, havia possibilidade de aumentar rapidamente o nível das importações para atender uma parte dessa demanda doméstica e o país pôde ter um crescimento asiático, um crescimento parecido com esse padrão altamente agressivo de crescimento que nós observamos numa Índia, numa China ou aqui na América do Sul, no próprio Peru, que vem crescendo 7,5%, 8% ao ano nos últimos 4, 5 anos. Não confundir esta recuperação cíclica, que foi 2010, com o novo padrão de crescimento brasileiro. 2010, não se acostumem com ele, é um ponto fora da curva. Daqui para frente, e 2011 é esse o momento em que nós estamos, 2011 é o nosso encontro com a realidade e com a realidade do nosso limite de velocidade de crescimento sem gerar desequilíbrios maiores na macroeconomia. Toda economia tem um limite de velocidade que é o que ela pode crescer de maneira sustentada, sem gerar grandes desequilíbrios de aceleração inflacionária ou de contas externas. O que nós estamos encontrando agora no Brasil, em 2011, é exatamente o nosso speed limit, que é dependente da nossa capacidade de poupança e da nossa capacidade de investimento, tanto em capital físico quanto em capital humano, ou seja, da nossa capacidade de transferir recursos do presente para o futuro de uma maneira ordenada, de modo a expandir a capacidade de produção do país e, dessa maneira, poder atender sustentadamente o crescimento contínuo da demanda.
Por que o nosso speed limit é muito mais parecido com 4 a 4,5% ao ano do que com 7,5% que nós tivemos no ano passado? A resposta exigiria uma outra e longa palestra, mas eu vou tentar sintetizar. A resposta é porque a nossa capacidade de investimento no Brasil é medíocre, é muito baixa. Com toda a recuperação cíclica, com toda a volta à normalidade depois da recessão de 2009, o Brasil investe hoje, na modalidade de formação bruta de capital fixo, algo em torno de 19% do PIB. É um número muito pequeno para nós termos um crescimento mais parecido com o padrão dos mercados emergentes, muito dinâmicos, do que com esse padrão de crescimento apenas moderado, que é o que se anuncia para os próximos anos no Brasil e que é dado pela restrição de um baixo nível de investimento. Só para termos de comparação, países como a China investem 40% do PIB para mais em formação bruta de capital fixo, Índia em torno de 25% a 30% do PIB de formação bruta de capital fixo, nosso vizinho Peru, que eu visitei a semana passada, investe surpreendentes 27% do PIB em formação bruta de capital fixo, por isso vem crescendo, é o único país na América do Sul com o padrão asiático. E lembrar que Estados Unidos, embora poupe muito pouco e invista também pouco relativamente hoje, quando crescia como mercado emergente no final do século XIX, investia sim cerca de 30% do PIB em formação bruta de capital fixo. A era do final do século XIX e das grandes inversões em infraestrutura, em máquinas, equipamentos, etc. Tudo isso sem falar em capital humano, que é o outro componente da formação de capital, e no qual, sem a menor sombra de dúvida, o Brasil tem um déficit e tem um atraso que vai necessariamente ter que recuperar se quiser se tornar, de fato, uma nação próspera em caráter duradouro, uma nação de alto PIB per capita. Não há um número que a gente possa invocar comparativo, como esse que eu usei para capital fixo, para fazer um comparativo de formação de capital humano, mas nós temos algumas proxies, alguns indicadores. Certamente o Samuel Pessoa vai falar em mais detalhes sobre esse assunto, porque ele é um grande estudioso desse aspecto central do desenvolvimento, que é a formação de capital humano, mas uma proxy, um indicativo do que é a realidade do capital humano no Brasil, é o que acontece no PISA, o principal exame comparativo internacional de aprendizado, conduzido pela OCDE, e que mede em ciências, matemática e língua o nível de aprendizado de jovens de 15 anos. Entre 57 participantes do último PISA, o Brasil ocupou o 54º lugar. Ou seja, essa é uma indicação de quanto nós deixamos ainda a desejar, também no quesito capital humano, talvez de modo não muito distinto do que se verifica em relação à formação bruta de capital fixo, que é o investimento em infraestrutura, máquinas, equipamentos e construção civil. Por que o nosso investimento é baixo? De novo, uma pergunta que exigiria longas análises, mas eu vou me ater ao que eu considero absolutamente essencial, antes de entrar no meu terceiro tópico, que é as implicações disso para o futuro. Por que é tão baixo o nosso nível de investimento? Por que é tão restrita a nossa capacidade de transferir recursos do presente para o futuro e melhorar continuamente o nosso estoque de capital? Fundamentalmente porque nós vivemos o que os economistas chamam, no seu terrível jargão, de um crowding out fiscal. Uma enorme drenagem de recursos do setor privado para financiar gastos correntes do setor público, em escala realmente importante. Nossa carga tributária da ordem de 35%, 36% do PIB. De cada R$100 que os brasileiros geram de valor com o seu trabalho, 35, 36 vão direto para os cofres públicos. Em cima disso, um déficit nominal do setor público, hoje em velocidade de cruzeiro, em torno de 2 a 3% do PIB. Portanto, somando carga tributária bruta e déficit nominal, 37, 38% do PIB brasileiro transitam pelo Estado brasileiro, União, Estados e municípios, e na outra ponta, a capacidade de investimento desse Estado é simplesmente irrisória. Na média dos últimos 4 anos, o Estado no Brasil, União, Estados e municípios, investiu na média dos últimos 4 anos, PAC, Plano de Abuso da Credulidade incluído, investiu na média 2,1% do PIB. Então, senhores, notem
a gravidade do nosso crowding out fiscal, desse dreno de recursos do setor privado, que nas mãos das famílias e das empresas, muito possivelmente se tornaria, pelo menos em parte, poupança e investimento em capital físico e capital humano, um dreno em larga escala desses recursos para financiar o Estado brasileiro, dentro do qual isso tudo se transforma essencialmente em gastos não multiplicadores da renda futura, em gastos correntes. Um tópico que já foi tratado aqui pelos nossos colegas demógrafos e que é, sem dúvida, fundamental para entender por que e como isso acontece é o sistema previdenciário brasileiro, que concentra uma enorme quantidade de recursos que transitam pelo setor público, precisamente na população idosa, beneficiária desses sistemas, no caso do setor público, extremamente distorcidos de transferência de renda da sociedade para grupos restritos da população. O secretário do Ministério da Previdência, que esteve aqui me antecedendo, deu um dado que eu gostaria de reforçar e que é realmente inacreditável. O Estado brasileiro gasta mais com o déficit dos seus 3 milhões de inativos e pensionistas. Eu estou incluindo aqui inativos e pensionistas dos estados e municípios, além da União, além do governo federal. O déficit de 3 milhões de inativos e pensionistas do Estado brasileiro é superior a todo o gasto do Estado brasileiro com 37 milhões de crianças que frequentam o ensino fundamental na rede pública. E isso dá uma medida do que o Estado brasileiro faz do ponto de vista de desviar recursos que poderiam estar aumentando a capacidade de geração de renda futura e, no entanto, estão bancando os privilégios e desperdícios e o esbanjamento, que, em larga medida, resulta de uma opção da Constituição de 88. Foi mencionado também, eu vou fazer um rápido comentário sobre isso, a questão da mudança do regime de previdência dos servidores públicos no Brasil, no âmbito federal. Pasmem, o governo Lula, no primeiro mandato, aprovou a mudança da lei, transformando os novos ingressantes na Constituição, né? Aprovou a mudança, permitindo a contratação dos novos ingressantes no setor público por um regime do cidadão comum, pelo regime do regime geral de previdência. No entanto, isso não foi ainda regulamentado. Portanto, todos os novos ingressantes no funcionalismo público dos últimos 2 mandatos presidenciais, não obstante a reforma já aprovada no Congresso, como não foi feita a regulamentação, continuaram entrando pelo antigo regime que gerou esse descalabro de desequilíbrio previdenciário a que eu me reportei há pouco. Pois bem, olhando para o futuro, 2 grandes tendências vão dominar, eu acredito, o mercado no Brasil nos próximos anos. O primeiro deles, supondo que sejamos capazes, eu acho que isso é perfeitamente factível, de manter esse crescimento da ordem de 4% a 4,5% ao ano, é um bom resultado, não é um resultado espetacular, é um resultado moderadamente bom, né, longe dos nossos sonhos, mas um pouco melhor do que vinha sendo no passado recente. Essa é uma tendência com a qual eu acredito se pode contar. O país numa trajetória de crescimento sustentado, com algumas variações, por exemplo, se perder o controle da inflação esse ano, vai ter que apertar a política monetária no último trimestre, isso vai redundar em um pouco menos crescimento em 2012, mas eu acho que uma média sustentada de crescimento de 4,5%, 4,5% é perfeitamente razoável como cenário básico. E a segunda grande tendência tem muito a ver com demografia e com mobilidade social. É a incorporação de um contingente muito importante de brasileiros no mercado. A sua inclusão como consumidores e como demandantes de bens e serviços dos quais estavam excluídos no passado. Nós temos aqui a combinação da nova classe média, essa classe média emergente, com o nosso dividendo demográfico, que é, sim, no meu entendimento, uma grande janela de oportunidade, o fato de que nós vamos ter, pelos próximos 10, 20 anos, uma proporção crescente de pessoas em idade de trabalho, pessoas produtivas, em relação aos chamados dependentes, que são as crianças e os idosos. E nós vamos ter uma segunda onda de dividendo demográfico, que foi mencionada aqui pelo Cássio, que é esta proporção da população em idade ativa, que vai se tornar altamente produtiva e potencialmente poupadora, em grande escala, se tudo correr bem no nosso país e nós usarmos inteligentemente a chance que construímos e que o mundo nos dá. É muito interessante observar que no ciclo de vida
cerca de 3/4 da renda que um cidadão obtém são auferidos na idade que vai dos 30 aos 50 anos. E nós vamos ter nos próximos 10, 20 anos um contingente crescente de pessoas passando exatamente por essa etapa do ciclo de vida, em que a produtividade é maior, a capacidade de gerar renda é maior, em que há uma possibilidade de poupar e de acumular recursos e de nos prepararmos para o futuro. Eu acho que vocês que trabalham nesse setor de previdência e seguros têm um papel fundamental em oferecer produtos e serviços e até mesmo convencimento para que essa oportunidade que nos é dada pela demografia e que é só uma vez na história de uma nação, essa oportunidade que nos é dada reverta num movimento muito mais consistente de formação de capital, ou seja, de poupança e investimento, tanto em capital físico quanto em capital humano, e o produto previdência, o produto seguro é parte desse esforço, é parte de uma sociedade que aumenta o seu grau de orientação em relação ao futuro, que é capaz cada vez mais de agir no presente tendo em vista o futuro, agir antecipadamente e constituir fundos e recursos para melhorar o seu amanhã. O meu tempo está se esgotando, eu queria lembrar mais um ponto em relação ao consumidor do futuro e que foi muito bem desenvolvido e analisado pelo economista norte-americano Robert Fogel, da Universidade de Chicago, e que mostra qual foi o padrão de demanda de um domicílio típico de país rico ao longo do século XX. A base de dados são os países da chamada OCDE, o grupo dos grandes países ricos do mundo, e o que o Robert Fogel mostra é que se você voltar para o início do século XX e pegar o orçamento de uma família típica, uma família representativa de um país rico no início do século XX, um pouco mais de um século atrás, você constataria que 3 itens de consumo respondem por 80% do gasto total dessa família. Quais são eles? Alimento, vestuário e moradia. Se você pegar 3 itens de consumo no início do século XX, um domicílio típico em país rico, 80% do seu orçamento era alocado, era direcionado para satisfazer as suas necessidades materiais de alimentação, vestuário e moradia. Se você pegar essa mesma família representativa hoje, primeira década do século XXI, você vai descobrir a dimensão da mudança do padrão de gastos já verificado nesses países que se tornaram prósperos nesse século. Esses 3 itens, alimentação, vestuário e moradia, respondem hoje por menos de 30% do gasto de uma família representativa. Quais foram os itens de consumo com enorme elasticidade de renda, ou seja, aqueles que praticamente ocuparam o lugar do que eram alimentação, vestuário e moradia há um século atrás? Os 3 itens que ocuparam lugar com enorme e elevada elasticidade de renda são lazer, tudo que é ligado a entretenimento, incluindo turismo, saúde, serviços de saúde e educação. Educação, saúde e lazer são os elementos de maior dinamismo e que tendem a dominar o gasto e a imaginação humana à medida que uma sociedade prospera. Notem que são coisas menos ligadas a aspectos tangíveis e materiais do bem-estar humano e são coisas muito mais ligadas à imaginação, à produção de estados mentais. O entretenimento, a saúde, que é um aspecto físico, mas é muito também o bem-estar, e a capacidade de manter o organismo e principalmente a mente funcionando numa expectativa de vida, numa longevidade que se expandiu muito, e a educação, a capacidade de se informar, de agir, de usar as novas tecnologias da informação de modo a melhorar a sua qualidade de vida e a sua produtividade. Esse é o caminho, e é isso que vai estar acontecendo no Brasil no meu cenário de médio e longo prazo. Nós temos um déficit enorme no quesito moradia. Eu acho que moradia ainda vai ser, por um bom tempo, um foco dominante dessa classe média emergente, que não dispõe ainda, em muitos casos, de condições de moradia dignas. A questão do saneamento básico salta aos olhos como algo gritante na vida brasileira. Nós estamos ainda com cerca de 40% do domicílio sem rede de esgoto, que é um fato da maior gravidade, inclusive para a saúde pública. Moradia ainda vai ser um fato relevante por muito tempo
nas aspirações do consumidor do futuro, dessa classe média emergente e desse bolsão de população em idade economicamente ativa, mas saúde e educação, eu creio, se tudo correr bem no Brasil, terão um papel crescente nas aspirações e nos sonhos de melhoria de vida dessa nova classe média e desse grupo etário que vai chegar ao apogeu da sua vida produtiva nos próximos 10 e 20 anos e que é crescente no Brasil. Há enormes oportunidades de negócios para vocês do ramo de previdência e seguro nessas 3 coisas que eu mencionei. A questão da moradia abre toda a questão do seguro, né, e do financiamento. Saúde, a questão dos planos de saúde, que nós precisamos rever no Brasil, porque é muito estranho que todo o crescimento venha calcado no segmento corporativo e não haja um mercado relevante de previdência e de planos de saúde complementar para pessoas físicas e para famílias. Claramente há algo errado institucionalmente que está distorcendo o mercado numa única direção e nós vamos precisar muito mais flexibilidade de arranjos contratuais para poder atender a essa população e a essas famílias no seu segmento pessoa física também. Eu acho que aí é uma enorme demanda. E educação, inclusive eu mencionaria aqui educação financeira, que é um quesito fundamental para que uma população passe a ter condições de pensar de forma mais estruturada no seu próprio futuro. Eu queria encerrar lembrando uma coisa que eu ouvi uma vez de um empresário alemão que atuava no Brasil. Ele dirigia a maior fabricante de equipamentos de som para automóvel no Brasil e que uma vez me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci, há uns anos atrás. Ele já tinha larga experiência internacional e ele mencionou comigo numa conversa que tinha algo numa cultura brasileira que ele considerava muito peculiar, muito estranho. Ele me dizia: o Brasil é o único país do mundo em que o sujeito, ao comprar um automóvel, pensa no som antes de pensar no seguro. Ele já tinha visto muitos países do mundo e nunca tinha visto nada parecido. Isso é muito dessa cultura do desfrute e de viver intensamente o momento sem cuidar do futuro, sem cuidar do amanhã. O Brasil vai ter e está tendo agora uma chance, como não se via há muito tempo, de dar um passo decisivo para melhorar o seu grau de orientação de futuro. Poupança doméstica, investimento de longo prazo, infraestrutura, capital físico e capital humano. A chance está dada, nós precisamos, todos nós e vocês do setor de previdência e seguros especialmente, já que lidam com o futuro e com as tentativas de se precaver de contingências futuras, nós precisamos todos concentrar os nossos esforços nesse momento para que o Brasil finalmente dê o passo de se tornar uma nação civilizada, uma nação desenvolvida. Vamos agir para não perder, de novo, como outras vezes no passado, uma oportunidade que, por mérito e por sorte, se oferece a todos nós. Muito obrigado pela atenção. Passo rapidamente a palavra ao Samuel. Bom dia, obrigado pelo convite aos organizadores. Nesse comentário, eu não sabia se ia fazer um comentário ou não, acho que eu vou acabar fazendo o comentário. No sentido que eu sou muito mais pessimista do que o Edu com relação às perspectivas da economia brasileira, mesmo a médio prazo. Eu vou tentar substanciar por que eu tenho essa visão. Eu acho que tem uma certa... quando a gente olha o crescimento brasileiro de 4% ao ano, ele é absolutamente medíocre, né? População em idade ativa cresce 1,8%, produtividade num país como o Brasil tem que crescer pelo menos 2%, quer dizer, crescer 4% ao ano é absolutamente medíocre. E eu, como economista, quando eu falo, quando eu discuto sobre essa questão, aparece e transparece essa minha melancolia. Só que essa minha melancolia não é como economista, porque como economista eu não consigo julgar crescimento, essa minha melancolia é como cidadão. Ocorre que acabou de acabar um governo que entregou um crescimento médio ao longo de 8 anos de 4% ao ano, e esse governo acabou com quase 90% de popularidade. Então eu tenho que parar, olhar e entender o que está acontecendo. Então a gente tem um governo extremamente bem avaliado, que pegou um período demográfico extremamente favorável, ou seja, a população em idade ativa crescendo 1,8% ao ano, entregou um crescimento absolutamente medíocre
E é absolutamente bem avaliado. O que é isso? A gente tem que entender isso. Eu acho que a minha análise desse fenômeno é que aponta que o Brasil é um país que, pelos próximos 10 anos, ele casou com a mediocridade. Ele fez opção pela mediocridade do ponto de vista de crescimento econômico. E aí a gente tem que entender por que ele fez a opção pela mediocridade do ponto de vista econômico. E aí acho que a fala do Edu deixa muito claro. Crescimento econômico, ou seja, apesar de enormes anos e séculos que a teoria econômica vem se desenvolvendo, a gente não aprendeu muita coisa. Crescimento econômico é ainda aquela coisa bem chata, bem pouco interessante, que os clássicos falavam, que é essencialmente uma sofisticada, uma difícil, uma complexa negociação entre o presente e o futuro. Crescer tem que pagar um custo, crescer mais dói. E um modelo de crescimento bem-sucedido é um modelo em que a sociedade, de forma civilizada, ela consegue negociar internamente a distribuição dos custos sobre os diversos estratos da sociedade para financiar o crescimento econômico. Ora, evidentemente, crescimento econômico muito rápido, ele gera algum tipo de desigualdade. Tem um trade-off a médio prazo entre mais crescimento e mais igualdade. É muito difícil conseguir as duas coisas. Por exemplo, a China tem crescido muito e a desigualdade tem aumentado muito. Mais 10 anos, eles vão passar a gente em desigualdade se eles não fizerem nada muito forte. E por outro lado, projeto de desenvolvimento numa sociedade democrática como a nossa, ele não é fruto de meia dúzia de intelectuais geniais, oniscientes, que vão dizer o que é bom para o país. Um projeto para crescimento numa sociedade sofisticada, diversificada e democrática como a nossa, ele é construído todo dia no Congresso Nacional. Então não tem no Brasil a possibilidade de grandes projetos de desenvolvimento. Quem tentar fazer isso vai quebrar com a cara na parede. Então, o que eu acho é que desde da nova Constituição, e particularmente do governo FHC para cá, vigora uma coisa que eu chamo contrato social da redemocratização. E o contrato social da redemocratização é um certo contrato que vigora na nossa sociedade, que impõe sob os ombros do Estado uma série de obrigações que essencialmente é a construção de um estado de bem-estar social. Foi uma decisão que a nossa sociedade tomou lá atrás, construir esse estado de bem-estar social, e esse estado de bem-estar social ele gera um ônus para o Estado cavalar. Então, na minha avaliação, o Estado brasileiro ele não é ineficiente. Eu acho que o Estado brasileiro deve ser razoavelmente eficiente, acho muito difícil reduzir gasto público, quase impossível, a menos que nós mudemos o contrato social. Que se nós abrirmos as contas da União nos últimos 12 anos, o gasto público da União, excluindo transferências para estados e municípios, excluindo o pagamento de juros da dívida pública, aumentou 4,5 pontos de percentagem do PIB. É muita coisa, porque o PIB nesse período cresceu bastante. Esses 4,5 pontos de percentagem do PIB de aumento do gasto público da União foi 80% ou mais para 4 rubricas, na verdade 90% para essas 4 rubricas. INSS, programas sociais, custeio da saúde e educação, que não é rigorosamente custeio, é uma atividade fim, programa de alimentação na escola, apoio ao transporte escolar de zonas remotas e etc., e investimento. Se nós olharmos uma rubrica que um colega meu do IPE, o Mansueto Almeida, construiu, chamado custeio restrito, ou custeio da máquina administrativa, nos últimos 15 anos houve um enorme esforço do Estado brasileiro de reduzir essa rubrica. Hoje ela está em torno de 1,6%, 1,7% do PIB, pode reduzir ainda mais, mas eu acho que é muito difícil, ela já foi quase 3%. Nos últimos 15 anos há um enorme esforço de reduzir o custeio restrito. Então, qualquer redução de gasto público, e na verdade gastos com transferências presidenciárias, na verdade não é um gasto de custeio, é uma transferência. E o que é transferência, gente? Transferência é um conjunto de regras que a sociedade brasileira vota no Congresso que definem critérios de elegibilidade e critérios de repactuação de valores de benefícios para diversos grupos da sociedade, em função do desejo que a sociedade tem no momento que vota as coisas no Congresso Nacional. Então, esses gastos com transferência é alguma coisa que depende da sociedade. Um exemplo bem claro, a sociedade gasta hoje, o governo, 3% do PIB com pensão por morte. A média da OECD gasta 1%. Significa que nós gastamos 2% a mais do que a OECD
em pensão por morte. Por que a gente é tão fora da curva? A gente, assim, não tem nenhum país como nós. Por que nós somos essa insanidade com pensão por morte? Porque nós somos o único país no mundo que o critério de elegibilidade ao benefício não tem nenhuma condicionante. Duas pessoas no casal, uma morre, a outra imediatamente é elegível à manutenção daquela aposentadoria que o cônjuge tinha. Não importa se trabalhava ou não. Não importa se tem a própria aposentadoria ou não. Não importa se a diferença de idade é pequena ou é curta. Não importa se tem filhos de idade escolar ou não. Não importa nada. E, portanto, nós gastamos o triplo do que a média da OECD gasta em pensão por morte. Ora, o Eduardo falou, nosso investimento governamental nas 3 esferas e infraestrutura é 2% do PIB, média dos últimos 10 anos. Se nós fôssemos em pensão por morte a média do mundo, nós poderíamos dobrar o investimento público. Eu pergunto para vocês, como que seria o país, do ponto de vista de infraestrutura urbana, metrô nas grandes cidades, infraestrutura de transportes e portos, se nós tivéssemos o dobro do investimento nos últimos 15 anos? Seria outro país. Agora, evidentemente, vai no Congresso tentar discutir essa questão. A sociedade, não sei direito, porque ela não quer discutir essa questão, ela não está madura para essa questão. Então, o pacto social vigente, ele ainda requer uma demanda imensa sobre o Estado. No começo do ano foi votada uma regra de salário mínimo. Essa regra de salário mínimo, ano que vem, vai custar 22 bilhões ao Tesouro Nacional, em seguida 17 e em seguida 16. Dá quase 50 bi em 3 anos. O Tesouro não tem esse dinheiro. Evidentemente, esse ano vai ter algum aumento de carga tributária. Eu estou vendo as pessoas falarem de reforma tributária, eu estou vendo as pessoas falarem de desoneração da folha, e trocar a desoneração da folha por imposto sobre valor adicionado. Acho que vão fazer o que fizeram em 2003. Em 2003 fizeram uma mini reforma tributária, correta do ponto de vista de eficiência econômica, trocou-se um imposto que incidia sobre faturamento para o imposto sobre valor adicionado. Na hora de fazer o recálculo das alíquotas, porque a base de incidência do imposto foi alterada, a Secretaria jogou a alíquota lá em cima, e, na verdade, na reforma tributária, houve juntamente com a mini-reforma tributária uma cavalar elevação da carga tributária. E eu acho que esse ano vai ter a mesma coisa, e mais, eu como economista, eu sou favorável a isso. Eu já fui para o jornal dizer, eu quero que a Dilma aumente impostos. Por que eu quero que a Dilma aumente impostos? Porque a gente já contratou 50 bilhões de aumento de gasto até 2004. Eu não acho que dá para reduzir isso com medidas de gestão, porque o Estado brasileiro é eficiente e, portanto, tem que aumentar impostos, senão vai ter inflação de novo. O Estado brasileiro é eficiente, parece que eu sou maluco, né? Quando eu digo que o Estado brasileiro é eficiente, é a seguinte questão que eu estou dizendo. Estou dizendo que, na verdade, estou dizendo 2 coisas. Primeiro, se eu aumentar a eficiência do Estado brasileiro, isso não significa que o gasto vai cair. Por exemplo, se nós aumentarmos a eficiência da saúde, um monte de gente vai deixar de ter seguro-saúde e vai usar a saúde pública. Se nós aumentarmos a eficiência da educação, a mesma coisa. E assim sucessivamente. Agora, a agenda de aumentar a eficiência do Estado no que diz respeito à gestão dele no dia a dia, requer uma agenda de direito administrativo. Eu tenho que mudar um monte de legislação, tenho que mudar a forma de controle, a forma de contratação, a forma de demissão e assim sucessivamente. Ora, aumento de eficiência e, eventualmente, uma redução de gasto público que requer mudanças legislativas, eu não chamo de desperdício, eu chamo de política, política com P maiúsculo. E, portanto, o aumento da melhora da gestão, da eficiência e, eventualmente, a redução do gasto público requer política, requer repactuação do pacto social. Ora, eu acho que... Bem, quais são as consequências desse pacto social? As consequências a primeira consequência do ponto de vista macro, ou a consequência mais importante do pacto social vigente, é uma baixíssima taxa de poupança. O Brasil poupa 17% do PIB. Isso é ridículo. Os países que estavam na mesma fase do processo demográfico que nós estamos hoje, poupam, em geral, 30% a 35% do PIB. 17% do PIB é metade do que países, quando estão com a nossa demografia, poupam. Os Estados Unidos poupa muito menos. Agora, os Estados Unidos têm 2 características. Primeiro, ele tem uma demografia muito diferente do que a nossa. Segundo, como o Eduardo enfatizou, ele já foi pobre, ficou rico, e nesse período ele poupou muito. Depois, ele é um país que emite a moeda de referência internacional, ele consegue financiar déficits em transações correntes de 6% do ano
do PIB, sistematicamente sem problemas, a juros muito baixos, condição que não está muito disponível para nós. Mas, portanto, a característica básica é que a economia brasileira é uma economia que poupa ridiculamente pouco. Não é que a gente poupa pouco frente a chinês, ou a gente poupa pouco frente a coreano. Nós poupamos pouco frente a Argentina, chilenos, a peruanos, todos os nossos vizinhos. Evidentemente, uma baixa poupança, sempre que o país melhora, o investimento sobe. Aí o investimento sobe e a poupança não sobe. O investimento vem, a economia acelera, o crescimento aumenta e a poupança não aumenta. Como que eu faço para tapar o buraco entre o investimento e a poupança? Eu tenho que absorver a poupança externa. Agora, gente, a poupança externa eu só posso absorver na forma de bens que são comercializáveis internacionalmente. Ou seja, quando eu vou absorvendo poupança externa, vai havendo carência de serviços aqui dentro. Tem carência de oferta de serviços, porque eu só posso absorver o que é transacionável. E o que é transacionável, em geral, são bens. Gera um excesso de demanda por serviços, os serviços ficam caros. O que é uma sociedade com serviços caros? É uma sociedade com câmbio valorizado. Portanto, o câmbio valorizado é uma consequência natural da baixa poupança, não tem jeito. Mais ainda, quando a gente sofre um choque de commodities positivo. Ou seja, uma economia especializada na produção de commodities agrícolas e minerais, extremamente bem dotadas nesses recursos, quando o resto do mundo está comprando esses bens, a gente vai exportar um monte de commodities. Isso vai exercer uma pressão adicional ao câmbio, o câmbio vai ficar mais valorizado, que é bom para os salários, mas tem um impacto desastroso sobre a indústria. E não tem muita saída para isso, que se nós não mexermos no que eu chamei de contrato social vigente. Finalmente, a outra consequência do nosso contrato social vigente é essa ridícula, medíocre capacidade de investimento do setor público, que faz com que a gente tenha que conviver por décadas à frente sem saneamento universal, com uma infraestrutura urbana toda ela deteriorada, com enormes congestionamentos nas grandes cidades e assim sucessivamente. Bem, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que nos próximos 4 anos, nós tivemos um governo que teve 90% da aprovação, portanto, esse modelo foi referendado e vai continuar. Vai ter aumento de carga tributária, vai ter aumento de gasto público ou de transferências sociais. Portanto, pelos próximos 4 anos, eu não vejo a poupança subindo muito, eu não vejo o câmbio, portanto, se desvalorizando, eu não vejo o investimento crescendo muito, e eu vejo um crescimento medíocre. Acho que a gente vai crescer 4, não mais do que isso, nos próximos anos. Será que esse contrato social ele vai mudar? Eu acho que essa é uma pergunta interessante. Super especulativo, e talvez quem devesse estar aqui falando isso, fosse especulando sobre isso, fosse um cientista social e não eu, que sou um mero economista. Eu acho que a classe C, esse fenômeno de emergência de uma parte grande da população brasileira, que estava próximo da linha de pobreza, um pouco acima dela, para uma renda maior, para uma produtividade maior, e para salários, portanto, maiores, vai mudar o equilíbrio político vigente. Por que eu acho que vai mudar o equilíbrio político? Porque essa classe C, quando você cresce um pouquinho de renda, você melhora um pouquinho, o Estado deixa de ser um agente provedor para virar só custo. Essa classe C, ela não vai estar pendurada na aposentadoria do setor público, porque ela não passa nos concursos, porque quem passa nos concursos públicos, com esses salários do setor público, são os filhos da classe A e B, que têm boa educação. Essa classe C vai se defrontar com ensino de má qualidade, com uma série de deficiências do Estado brasileiro, e eu acho que nos próximos 10 anos essa classe C vai demandar menos Estado, menos carga tributária, e vai aparecer a partir dela uma demanda para um contrato social de um Estado mais enxuto, menos transferências e, portanto, uma virada do pêndulo brasileiro para uma direção mais liberalizante. Mas eu acho que ainda tem alguns anos para isso acontecer. Até lá, eu acho que a gente vai ter que conviver com essa mediocridade, que, na verdade, é uma mediocridade para mim, enquanto cidadão. A média da sociedade está relativamente feliz com ela. Obrigado. Gente, a gente tem uma notícia, não é? Como atrasou um pouco a agenda da manhã, não é? O Eduardo vai ter que se ausentar daqui a pouquinho, porque ele tem um voo. Então, eu não vou passar as perguntas que foram feitas para o Eduardo, para que ele responda agora, mas, posteriormente, ele mandará essas respostas para a CNSEG e fará chegar até os proponentes.
Eu queria, Eduardo, tomando esses 5 minutos, eu não vou me alongar nada, porque você precisa sair. Então, portanto, você tem, pelo nosso acordo aqui, pelo nosso contrato social, não é? Você tem 7 com 3, 10 minutos. Você tem 10 minutos, 7 minutos, ok? Para fazer considerações. Não, eu deixo para o final, aí eu faço um resumo vinculado ao mercado. Algumas considerações sobre o que o nosso querido Samuel colocou. E gostaria de fazer, só para levantar a bola, colocar o seguinte. Você termina um artigo maravilhoso que você fez na Exame recentemente, com uma frase muito legal. To be and not to be. Um Brasil feliz. Então você faz ali um apelo, não é? Você diz que a força do apelo com uma visão de futuro, não é? Anima de esperanças o caminho e ilumina desde já o nosso horizonte. Esse desde já eu gostaria que você fizesse o contraponto com o nosso querido companheiro aqui, não é? E você termina, sonhar alto, ousar o novo é imprescindível. O futuro será o que fizermos dele. Atentando para este ilumina nosso caminho, desde já, dentro da visão, não é? Do pacto de mediocridade que nós temos hoje, traz um turning point aí, não é? Ou seja, a bola está levantada e eu não vou falar mais, senão eu tomo teu tempo. Deixa eu reagir. Tá. Eu queria dizer algumas palavras sobre a apresentação do Samuel. Em primeiro lugar, dizer que nós temos um acordo significativo no que diz respeito a diagnóstico. Eu acho que a nossa análise é realmente muito convergente e muito afinada. Quanto a isso, não há muito o que discordar. No entanto, eu acho que nós devemos cuidar de evitar 2 riscos simétricos quando nos debruçamos sobre o futuro. Os riscos simétricos são, de um lado, o voluntarismo e, de outro, o fatalismo. O voluntarismo é a ideia de que o que quer que se deseje ou tenha vontade, acontecerá. Todos os problemas serão resolvidos. E o fatalismo, a ideia de que o futuro está dado, não há muito o que possamos fazer a respeito e as coisas serão o que tiverem que ser. Uma boa definição do fatalismo era alguma coisa que o professor Delfim Neto dizia sobre o Sarney quando era presidente da República. Para o Sarney tinha 2 tipos de problema, os insolúveis e os que se resolvem por si mesmos. Ouvindo Samuel, eu acho que ele resvala um pouco para o fatalismo. Eu não sou tão pessimista, não sou tão descrente na possibilidade de mudança para melhor, num país que venceu tantas dificuldades como o Brasil venceu desde o início do Plano Real. Eu me lembro muito das discussões sobre a questão da estabilidade monetária no Brasil. E havia muita gente que nos condenava a ter que viver perpetuamente com um quadro de inflação crônica, porque achava que numa democracia, com toda a complexidade que o Samuel descreveu muito bem, nós jamais encontraríamos o acordo social necessário e o sacrifício de curto prazo necessário para construir uma moeda estável. E, no entanto, fizemos. A diferença entre a construção da moeda estável e o tipo de problema que o Samuel e eu trouxemos aqui é que não é algo que possa ser feito da noite para o dia. Não é alguma coisa de impacto tão instantâneo quanto é um plano de estabilização. É algo que demandará muito mais negociação e muito mais trabalho. No entanto, eu creio que há um caminho, que ele é possível, mesmo sem resvalar no voluntarismo, na ideia de que querer é poder. Eu acho que temos condições, sim, de avançar no Brasil. Não chegaremos a fazer tudo o que sonhamos, mas podemos fazer muito do que sonhamos. Esse pacto que o Samuel descreve, ele existe, mas ele não é toda a realidade. Porque, assim como os brasileiros querem, em grande parte, as transferências estatais e elegeram os representantes na democracia que mantém esse pacto tal como ele existe, os brasileiros também querem um país de mais crescimento, de mais dinamismo, de mais inovação,
com menos informalidade, com mais educação e com mais saúde. E esses dois Brasis estão vivos, provavelmente, na alma de cada brasileiro. O Brasil da acomodação, as coisas como estão não estão tão más e vamos continuar assim, e o Brasil do sonho, que é o Brasil a que o Antônio se referiu, e que eu terminei o meu artigo falando sobre ele, que é o Brasil que aspira a dizer algo relevante para a cultura e para o mundo ocidental. E que, para fazê-lo, vai ter que resolver as suas mazelas elementares de convivência, como, por exemplo, ensino fundamental de qualidade, saneamento básico, saúde preventiva, um sistema de previdência devidamente estruturado e que dê conta da virada do vento demográfico que inevitavelmente acontecerá quando terminar o dividendo demográfico. Isso já começa a se anunciar desde já. Então, eu não acho que o futuro está escrito. Eu acho que o pacto que o Samuel descreve tem uma realidade, mas ele não é toda a realidade, e os brasileiros estão divididos. O governo brasileiro, este presente governo da Dilma, em si também está dividido. Ele sabe da importância de resolver problemas permanentes da nossa economia, mas, ao mesmo tempo, ele tem as pressões políticas e as pressões de curto prazo que ele precisa negociar no dia a dia e que, muitas vezes, o imobilizam e o deixam incapacitado de tomar medidas que exigem sacrifício no presente, tendo em vista benefícios futuros. Eu vejo com razoável otimismo, ao contrário do Samuel, o médio prazo no Brasil. Eu acho que nós conquistamos muito, nós temos uma grande oportunidade agora de continuar avançando. Isso exigirá uma certa maturidade. Eu espero que o país, dessa vez, acorde para a necessidade de olhar o seu futuro de uma forma mais estruturada e mais consequente do que em outros episódios parecidos no passado. E vamos continuar avançando. Eu, às vezes, me lembro da história do besouro, né? O besouro tinha... o Brasil é mais ou menos como um besouro. O besouro tem tudo para não voar e, no entanto, voa, né? O Brasil é um caso um pouco parecido com o do besouro. Nós começarmos a olhar em detalhe as nossas dificuldades, os nossos problemas, muitas vezes levam ao desânimo, ao desalento, àquela ciência lúgubre, né? Que era o que o economista costumava ser identificado e o Samuel representa tão bem, né? A economia como ciência lúgubre. Mas o sonho é parte da realidade. Eu acho que temos que manter o sonho vivo e temos que nos acostumar, é a minha última colocação, com uma ideia que não vem da economia, vem de fora da economia, mas que eu, como economista, aprendi a respeitar. Nós, economistas, somos sempre chamados a fazer previsões objetivas e a estabelecer os limites do possível. E muitas vezes os limites do possível, objetivamente considerados, são estreitos. E isso é um fato, é a nossa missão profissional, jogar balde de água fria no sonho dos visionários e dos reformadores. No entanto, o futuro não é apenas o previsível e o exequível, mas é também o desejável. E o desejável depende da força e da vontade com que se quer, da capacidade de sonho. E a força e a vontade do querer altera objetivamente o espaço do exequível e o que é provável. E essa direção de causalidade corre numa via de mão dupla. Assim como o sonho precisa ser disciplinado pelo que é previsível e pelo que é exequível, nós precisamos entender também, e aí o economista tem que ser humilde, que o previsível e o exequível depende da força do sonho e depende da ambição de uma sociedade de viver melhor. Eu aposto na ambição brasileira de viver melhor e eu acho que nós temos um futuro a construir. Não será o mundo dos nossos sonhos, é preciso moderar o nosso entusiasmo, mas nós avançamos muito e vamos continuar fazendo, certamente, a médio prazo. Era isso. Eduardo, a gente vai seguir e a gente vai te permitir, não é, nos deixar. Não é uma pena, não é? E sigo aqui com o Samuel mais alguns minutinhos, porque tem muita pergunta. Obrigado. Vai com Deus. Obrigado. Obrigado. Nos vemos. Vamos tirar essa foto aqui. Vai com Deus. Bom, Samuel, agora a gente tem uma missão, não é? É interessante. Acho que a gente pode seguir mais uns 10 minutos. Podemos seguir os 10 minutos? Sim, pessoal da organização. Bom, vamos partir do pressuposto que no mínimo 10 minutos, então, já que ninguém falou. Fazendo uma reflexão sobre a tua apresentação, né?
e sobre o que o Eduardo colocou, algumas coisas me chamam a atenção, né? Mais do ponto de vista filosófico do que prático. Do ponto de vista filosófico, o antigo presidente do Peru, quando assumiu, fez um comentário público que eu acho que, no final das contas, ele acabou pagando a conta agora, né? Ele fez a seguinte declaração: meu governo será pautado pelo crescimento. A desigualdade a gente resolve depois. As urnas resolveram um problema, né, desse dilema para ele, né? E, de fato, o Peru cresceu a uma taxa fantástica, né, ao longo dos últimos anos, a taxas semelhantes à da Ásia, né? Esse é um ponto aí para a gente refletir, que vai em linha com aquilo que você colocou. O segundo aspecto que eu julgo bastante importante, e nesse final aqui de conversa do Eduardo, ele me fez lembrar. Alguns anos atrás, minha filha, acho que naquela época tinha 15 para 16 anos, a gente batendo um papo, a gente gosta de brincar, de fazer nada até hoje, desde quando ela era criança, a gente mantém isso até hoje, que é filosofar, né? E ela falou: pai, você acredita realmente que querer é poder? Naquele momento eu fiz uma reflexão e eu falei: bom, como é que eu não vou decepcioná-la, não é? Que está desenvolvendo as ambições dela agora. E arrumei um monte de explicação para esse querer é poder. E no final das contas ela falou: eu acho que você está totalmente equivocado, pai. Querer não é poder. Era para o Eduardo isso, né? Querer definitivamente não é poder, pai. O que é poder é fazer. Quando a gente vibra a palavra querer, o máximo que a gente vai conseguir, pai, é alcançar um querer perfeito. Você vai ser a pessoa que perfeitamente quer alguma coisa, mas isso não significa que você vai alcançar, né? Agora, quando você vibra o verbo da execução, qualquer que seja ele significa que você vai fazer, porque você tem a predisposição de executar. Então você não está querendo, você não está vibrando querer, você está vibrando fazer. Eu penso assim, pai. Eu acabei a conversa, me ajeitei, a gente estava deitado no chão da sala. Eu pensei: filha da mãe, me ganhou. E, de fato, em linha com o que o Eduardo pensa, e com certeza com o que você pensa, eu creio, de fato, que querer é querer e fazer é fazer. E, lendo o teu artigo, uma coisa que ficou muito clara é que você defende o seguinte, e eu divido aqui com os meus companheiros. O Samuel defende o seguinte, que provavelmente, se não for a próxima eleição, a segunda eleição, ela será decidida no Brasil, não é? Pelas classes populares, em função de dois aspectos básicos, não é? A necessidade de infraestrutura, a resposta que o governo vai dar à necessidade de infraestrutura, posto que isso está afetando brutalmente as nossas vidas e a vida das classes que emergem. E segundo, não é? O nível educacional que o governo proverá, ou que a sociedade proverá, para as crianças, não é? Para os filhos das classes emergentes, não é? Para as crianças das classes C- e D. Então, pegando esse gancho não é aposta, me falta a palavra, o insight que teve o Eduardo, eu queria que você comentasse um pouquinho isso. Você tem aí mais alguns minutinhos para falar. Como é que você vê isso? Eu, como analista da sociedade, eu tenho que tentar localizar o documento. Eu acho que não estou sendo percebido. 4% ao ano é bom, frente ao passado mais distante, e é evidentemente que tem que conhecer todos os avanços que a nossa sociedade fez de estabilização e de construir instituições. Eu quis separar um pouco, o Samuel pensou em duas pessoas, o cidadão que vota e o analista.
o cidadão que vota é ainda muito diferente do resto da sociedade. E a média da sociedade pensa de uma forma muito diferente de mim. Eu gostaria menos Estado, menos gasto social, menos transferência, mais crescimento. Acontece que o eleitor mediano, que é quem decide a eleição, ainda está com outro equilíbrio, ele tem outras prioridades. E é ele que decide, porque aqui no Brasil é democracia, não é China. E esse episódio do Peru é fantástico, ele aconteceu, na verdade, já antes. Porque na eleição de 2006 do Lula, tinha o que eu chamei o enigma Toledo-Lula. O Toledo entregou em 4 anos 7%, 8% de crescimento do Peru. O Lula, no primeiro mandato dele, entregou 3,5%. No final da eleição, o Toledo tinha 20% de popularidade e o Lula tinha 70%. Depois de mensalão e tudo, fez a sucessora dele e o Toledo não fez o sucessor. O Alan Garcia não era o candidato do Toledo. E agora o Alan Garcia, de novo, não fez o seu sucessor. Então, essas sociedades latino-americanas muito desiguais, com democracia plena, a agenda da sociedade é diferente da agenda da classe mais alta, das pessoas com mais dinheiro. E a gente, para entender a sociedade, tem que entender esse fenômeno, como que os projetos são gerados. Numa sociedade democrática, o projeto de desenvolvimento ele é gerado pelo Congresso. E, portanto, eu sou otimista mais a longo prazo. Né? Porque a gente está puxando os lados de baixo, devagarzinho e com uma velocidade muito lenta, mas nós estamos puxando os lados de baixo relativamente rápido, eles estão se educando, a sociedade brasileira está virando uma sociedade mais homogênea, mais igualitária, mais justa, a nossa desigualdade está caindo, e as pessoas estão melhorando, estão progredindo. E, portanto, essa média, essa meiuca da distribuição de renda do Brasil, o C e o D, ele vai uma hora, quando ele se despregar das necessidades do Estado, quando ele ficar mais autônomo com relação ao setor público, ele naturalmente vai querer mais crescimento. Ele vai poder comprar o carro, como já está podendo, e não vai aumentar os congestionamentos das grandes cidades. Agora, o que não dá é que eu queira ter uma cidade descongestionada só para rico que tem carro. Então é meio assim que funciona a escolha política. Você dá carro para todo mundo, congestiona todo mundo, e aí todo mundo vota, vamos fazer infraestrutura melhor, e aí vamos aumentar imposto, reduzir gastos, reduzir transferência e melhorar a sociedade. Nós não somos a China, que obriga as pessoas a poupar 55% do PIB para construir zero bala, bonitinho, a infraestrutura urbana. A gente é uma sociedade mais complexa. É só isso. Então eu sou otimista mais a longo prazo. Eu acho a mesma coisa com a educação. E acho que essa agenda da educação, na verdade, é uma agenda da América Latina toda. Lembremos que o Chile, ano passado, houve enormes movimentos sociais, passeatas, dos estratos mais populares, pedindo melhoria da educação, apesar da presidente ser super bem avaliada. Ou seja, a América Latina está acordando de que o grande entrave à igualdade é a educação de qualidade, que é um tema super interessante, porque esse é um tema que os economistas, principalmente os economistas de esquerda, nunca pautaram. A esquerda brasileira nunca percebeu que havia um impacto importante da educação sobre o crescimento econômico, sobre desigualdade e sobre justiça. Esse eu acho que é um grande buraco da nossa intelectualidade e da nossa esquerda. Por exemplo, se vocês pegarem um autor como Celso Furtado, que escreveu 30 livros na vida dele, se vocês lerem os 30 livros sobre desenvolvimento econômico no Brasil, nenhum deles tema educação vai ser tratado. Meio surpreendente de imaginar. O nosso maior economista ao longo de 50 anos de vida produtiva, publicando 30 livros, nunca tinha pensado nesse tema. Isso mostra muito das nossas ideias. E eu acho que esse tema está vindo pelos pobres, pelo eleitor cristiano, a sociedade que está exigente. Isso vale para o Brasil, isso vale para a América Latina como um todo. Então, mais a longo prazo, eu sou otimista. Agora, eu sou otimista mesmo, você bem otimista, quando eu fiz uma campanha presidencial em que um dos candidatos defenda claramente esse projeto. Não aconteceu nessa campanha. O outro candidato, que não ganhou, defendia aumento de salário mínimo já e um monte de medidas populistas. Inclusive,
40 quilômetros de metrô nas grandes cidades brasileiras, quando o partido dele, em 30 anos governando São Paulo, não conseguiu fazer 40 quilômetros de metrô em São Paulo. E ele propôs, na verdade, 400 quilômetros de metrô nas zonas metropolitanas, uma proposição completamente mais pirada do que o trem-bala da Dilma. Então, eu acho que talvez onde esteja faltando sonho, essa é minha última, eu encerro essa intervenção por aqui, eu acho que o sonho esteja faltando nos políticos. Né? Quer dizer, os políticos eles têm uma dificuldade, uma difícil missão, que é reverberar a sociedade, e eu acho que o sistema político brasileiro ele tem funcionado a contento, ele tem conseguido espelhar as preferências da sociedade nas decisões que são tomadas no Congresso, mas os políticos também têm a difícil função de liderar a sociedade. E liderar a sociedade é conseguir pensar o novo, o sonho, e veicular para a sociedade esse sonho. E, lamentavelmente, eu acho que as oposições brasileiras estão nos devendo nesse quesito. Obrigado. Excelente. Vou fazer as considerações finais, porque agora já não há mais tempo. O pessoal está com fome, eu vou te passar as perguntas e depois você responde através da federação. Bom, em resumo, que perfil tem o consumidor do futuro, que é a proposta da nossa palestra, não é? Ou seja, dessa discussão que foi feita aqui por esses dois cientistas. Eu acho que a resposta é muito simples. O consumidor do futuro, não é? No Brasil, ele é nordestino ou nortista, ele é mulher, ele é negro, não é? E tem uma opção sexual nova, além das opções sexuais que já existem e que são tradicionais, não é? O que eu estou querendo dizer com isso? Estou pegando o gancho. O consumidor do futuro, não é? São todos aqueles na nossa sociedade que andaram à margem da sociedade ao longo das nossas vidas. Né? Poucos de nós, provavelmente, somos pessoas que emergiram desse mesmo padrão para executar aquilo que a gente faz hoje. Então, quando a gente olha por este aspecto, não é? O perfil do consumidor, pessoa física do futuro, não é? São as novas classes emergentes. São as classes emergentes, não é? Que farão com que aquilo que ainda é um sonho na nossa sociedade, essa coisa de desenvolver os seguros massivos para as classes populares, de fato se realize de maneira organizada e crescente. Num primeiro momento. No segundo momento, esse consumidor ele se engaja nos mercados tradicionais. Então, o grande desafio que nós temos como seguradores, quando pensamos em pessoas físicas, são as classes emergentes, não é? E que vão continuar se desenvolvendo. Quando a gente tem esse dado de que 3/4 da renda de uma pessoa, não é feita entre os 30 e 50 anos, não é, de idade, e isso vai acontecer em função do dividendo democrático que bem falou o Eduardo, que perfil tem essa nova classe emergente que está comprando o seu primeiro carro, está comprando a sua primeira máquina de lavar, está comprando a sua primeira televisão de plasma, pequena, mas de plasma. Que perfil tem, que anseios tem essa nova classe média? O segundo aspecto importante que se traduz para o nosso setor é que o Brasil passa obrigatoriamente pela infraestrutura. E infraestrutura significa seguro, né? E para finalizar, então nós não temos saída, ou vai ter infraestrutura ou vai ter infraestrutura. Então significa um momento de glória aí para o mercado nos anos que estão por vir. Sem contar a questão da educação e da saúde, não é? Com a poupança de longo prazo, com o Prev Saúde, com o Prev Educação, e que ainda continua na pauta do governo, que em algum momento a gente espera que saia. Então, resumindo tudo isso, Samuel, eu sou um pessimista pela razão, mas eu continuo sendo um otimista pela vontade. Não a vontade do voluntarismo que falou o Eduardo, a vontade que transforma, não é? Porque vontade sem execução, como minha filha me fez refletir alguns anos atrás, não significa nada.
para não dizer a palavra que eu gostaria de dizer e que vocês ouviram intrinsecamente, não é? Pelo meu estilo normal de falar. Então, eu sou um pessimista pela razão, mas sigo sendo um otimista pela vontade. E nós temos vontade de transformar o nosso país, não é, em um país civilizado, em um país correto. Obrigado pelo teu tempo, pela tua apresentação, e obrigado, gente. Destacando a presença do deputado federal Antônio